Está começando mais um programa Escolas do Conhecimento pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Muito obrigada a você que nos acompanha hoje. E a nossa pauta é com a Escola de Educação. Quem está com a gente? Professor Giancarlo Muniz. Ele é professor do Univale Idiomas e hoje vai compartilhar com a gente sobre a importância de aprender inglês. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tudo bem, é um prazer estar aqui. E eu quero já começar sabendo, sou curiosa, professor do Univale Idiomas, com certeza o senhor tem uma experiência aí de viagens para ter aprimorado esse inglês. Conta pra gente qual foi a tua vivência na imersão da língua inglesa. Com certeza. Eu tive duas experiências, de imersão da língua inglesa. Uma foi nos Estados Unidos, de 2004 a 2006. Foram exatamente um ano e meio, o período que eu fiquei lá. Eu fiz parte da minha faculdade de História, fiz as disciplinas de História americana, e eu tive essa vivência universitária. E alguns anos depois, em 2008, eu resolvi ser comissário de bordo da Emirates Airline em Dubai, e aí eu fiquei 4 anos lá, viajando pelo mundo inteiro, me comunicando. A língua oficial da empresa, as duas línguas oficiais da empresa eram o árabe e o inglês. Como eu não falo árabe, me comunicava em inglês, uma língua universal, e aí acabei viajando para praticamente todos os continentes do mundo. Muito bacana saber disso. Imagina só que maravilha de profissão, Viajar o mundo todo. Professor Giancarlo, e o que mudou na sua vida a fluência do inglês, além dessa oportunidade de ter um trabalho que possibilitava a conversação diariamente, aprimoramento de todo essa tua bagagem mesmo? Quais foram aí as oportunidades que saber inglês, ser fluente na língua, te proporcionaram? Bom, primeiro, eu sou também historiador, eu amo história, e isso acabou me trazendo uma bagagem cultural muito grande. Conversar com pessoas, mesmo que a gente não fale o idioma daquela pessoa, a língua universal é o inglês, então a gente acaba se comunicando em inglês. E conheci diversas culturas, povos que eu não imaginava que fosse conhecer, comidas, enfim. E também eu utilizo muito nas minhas leituras, a língua inglesa. Eu faço mestrado na Univale, sou mestrando em educação, e eu utilizo muito nas minhas leituras. Gosto muito de assistir os noticiários internacionais, e também isso daí me ajuda muito nas minhas aulas, para preparar as minhas aulas de inglês. Muito bacana. E no teu ponto de vista, professor, para quem está em casa nos acompanhando, quais são as outras possibilidades, no teu ponto de vista, com relação à pessoa que sabe inglês, que é fluente, que tem a habilidade, para quem não tem? Bom, as vantagens são infinitas, Primeiro, você tem um acesso muito maior à informação. Como eu havia dito anteriormente, às vezes você não tem, por exemplo, eu não falo alemão, mas muitas das obras que eu preciso utilizar no meu dia a dia, nas minhas pesquisas, elas foram traduzidas do alemão para o inglês, do alemão para o francês, e às vezes não tem ainda tradução em língua inglesa. Outra coisa é o acesso a outras formas de informação, principalmente de leitura, E a principal de todas, pelo menos na minha opinião, é a vantagem de poder viajar e ser independente nos lugares onde você vai. Você consegue ter acesso mais fácil às coisas, meio de transporte, alimentação, se expressar no telefone, que é uma coisa muito difícil por causa da questão tanto do sotaque quanto do aparelho, Então, você consegue entender e se fazer com que as pessoas também te compreendam nessa língua universal. Isso também influencia bastante na vida pessoal, professor? Fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, profissionais da nossa área também, Exatamente. Eu estava, inclusive, em contato na semana passada com uma pessoa que também é da área do que eu estou trabalhando, que é educação em cinema, e essa pessoa reside nos Estados Unidos, é uma pesquisadora, e o nosso contato é todo em inglês. Mas tem uma coisinha que eu particularmente, assim, quando eu estava ainda na questão de aprender o inglês, eu pensava que eu já era fluente antes de viajar, Mas quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, assim, eu conseguia me comunicar com as pessoas, eu bati um papo, mas tinha uma coisa que me deixava, assim, meio ressabiado. Eu estava dentro do ônibus e eu não conseguia ouvir a conversa alheia ou entender o que eles estavam falando. E com a imersão, eu comecei a entender, porque as pessoas não falam só aquela língua formal, Falam também os sotaques, a gíria.
enfim. E aí, eu acho que a imersão, e é uma das vantagens de quem fala fluente uma língua, seja ela qual for, é justamente conseguir entender essas nuances, né? Esses sotaques, essas gírias. Muito bacana saber disso, porque a imersão vem justamente nisso, né? Aprender aqui no Brasil o idioma dentro da sala de aula, conversação com o colega que também é brasileiro é uma coisa, agora viajar e tentar entender tudo exatamente como os nativos falam é diferente, né, professor? Exatamente. Mas o primeiro passo para a gente ter um inglês bom é justamente conversar com os colegas e ir aprimorando a língua no dia a dia, e aí, a partir daí, subir degraus e continuar praticando, obviamente, a língua que se está aprendendo. Era justamente sobre isso que eu ia falar com o senhor, professor Giancarlo, que é essa parte do início, o primeiro passo que a gente dá para aprender o inglês. A gente assiste séries, ouve músicas, então tem um pessoal que tem uma certa facilidade aí, dependendo da geração e tudo mais. Mas o senhor dá aula no Univale Idiomas, gostaria de saber como é que funciona no dia a dia, né? As aulas, na prática, tem essa parte do listening, do writing, de tudo isso, a conversação com o colega, como é que tem sido isso remotamente? Como é que tem funcionado essa dinâmica dentro do Univale Idiomas? Tem sido uma experiência fantástica dentro do Univale Idiomas. Até no começo, nas primeiras semanas, a Univale foi muito rápida em transformar do ambiente físico, né, nas salas de aula da Univale, para o ambiente remoto. Mas a experiência tem sido muito boa, porque as pessoas querem, desde do nível inicial, eu pelo menos tenho tido muita sorte com as pessoas que estão estudando ali, mas desde o nível inicial até os mais avançados, as pessoas querem se expressar. Então a gente procura trazer temas que sejam gerais para todos, temas que sejam atuais, para que as pessoas comecem a se expressar. Claro, a gente inicia nos níveis mais iniciantes, a gente começa com coisas mais básicas, de falar sobre a sua personalidade, falar sobre onde você mora, e aí a gente vai aumentando essas conversações, trabalhando muito com leitura, né, como você falou também, o listening, todas as habilidades que possam fazer com que a pessoa evolua na língua que ela quer aprender. Professor, agora abrindo aí um parênteses, uma curiosidade de repente para o pessoal que está em casa, quer ser comissário de bordo, quer viajar o mundo todo, você vivenciou na prática essa experiência, quais são as suas dicas aí de imersão para de repente chegar nesse ponto do inglês que é para poder trabalhar com isso mesmo, independente da área? É claro que a gente brinca, muita gente tem o sonho, né, de trabalhar dentro de um avião, mas quais são as suas dicas para realmente ter essa imersão e ter o inglês bem afinadinho para poder ter uma profissão e trabalhar com isso diariamente? A primeira é procurar profissionais que possam te ajudar com isso, e acredito que a Univale Idiomas é repleta de profissionais com uma vivência e com uma carga cultural muito grande, né, nessa questão. A segunda é a prática diária, né, seja assistindo séries. Eu gosto de recomendar para meus alunos, se você gosta de série, filmes, tente assistir sem legenda ou coloque a legenda em inglês para você ver o que realmente está sendo falado e buscar, às vezes, uma palavra ou outra que você não consegue compreender, mas vendo ali, lendo, você consegue entender melhor o contexto, né? Mas, e conversar, tentar conversar com outras pessoas, sejam elas estrangeiras, de qualquer outra nacionalidade, porque a língua inglesa é uma língua universal, mas também com seus colegas, né? Com seus pares ali, de ter, de vez em quando, sei lá, no WhatsApp, mandar um áudio em inglês, a outra pessoa responder. Aí, uma vez, uma aluna minha estava falando, mas aí eu falo tudo errado, a outra pessoa fala tudo errado. Bom, quando eu fui comissário de bordo, a gente trabalhava com pessoas de todos os lugares do mundo, tanto quanto colegas, quanto os passageiros. E tinha muito, a empresa que eu trabalhei, o carro-chefe dela, dos clientes provenientes da Índia. E o sotaque é muito diferente. A Índia é um país com mais de 1 bilhão de pessoas, falam diversas línguas, claro, muitos falam inglês, então era um inglês quebrado e a gente tinha que, com o meu inglês latino-americano, conversar com uma pessoa com inglês asiático, e a gente conseguia se entender. E eu acho que é isso, assim, é a prática diária. E, claro, para os passos iniciais, eu recomendo sempre a ajuda de uma escola profissional e professores que têm uma bagagem cultural muito boa. E arriscar sem medo de errar, né, professor? Arriscar sem medo de errar. Quando a gente começa
quando nós éramos pequenos, ou quando, às vezes, um termo novo, quando a gente inicia uma universidade, ou um curso técnico, qualquer coisa, às vezes a gente se depara com novos termos, a gente fala português, está aprendendo português, mas se depara com novos termos. E com a língua estrangeira é a mesma coisa, se deparar com esses novos termos, se familiarizar e praticar. Perfeito. Professor Giancarlo Muniz, professor do Univale Idiomas com a gente hoje no Escolas do Conhecimento. Obrigada pela participação, pelas dicas e até uma próxima vez. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. O prazer foi todo nosso. Para você que esteve com a gente acompanhando Escolas do Conhecimento de hoje, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.